Meus amigos, o vídeo de hoje tá top, viu? Você tá doido, rapaz. E bom, meu amigo, se você já esteve acompanhando aqui os 3 últimos vídeos, você já entendeu, então, um pouco sobre a missão do pastor, entendeu também a questão do conheça a sua ovelha, e entendeu também, meu amigo, a questão da diferença entre o pastor e o mercenário. E hoje o foco é exclusivamente a questão do pastor. Nós vamos entender um pouco mais a fundo sobre esse amor no pastor, essa real essência do pastoreio. Então vamos lá? Primeiro, antes de tudo, eu quero convidar você para que a gente possa rezar uma oração clamando ali o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom, eu sou o Gabriel, hoje estou como coordenador do grupo de oração Rei da Vida, paróquia Nossa Senhora de Fátima, e venho hoje trazer para você os conhecimentos a respeito desse ministério do pastoreio, em especial esse pastoreio voltado para retiro de grupo de oração e tudo mais. Hoje nós vamos pegar um tema que é o coração do pastor, a essência ali de tudo. Então, rapaz, eu quero te convidar primeiro a uma pequena reflexão. Você já parou para observar que em retiros existem pessoas que vêm externamente muito empolgadas, né? Mas internamente muito secas. É como se, trazendo num viés assim um pouco mais simples de compreender, como se a chuva tivesse caído no solo, só que elas são um tipo de solo que a água não infiltra. A água ela fica só superficialmente ali, um pouquinho de terra só que entra. É como se ao longo do retiro, do encontro e tudo mais, aquela terra fosse secando, sabe? E não é somente esse caso, existem outros casos também. Mas esse caso em específico é algo que me inspirou aqui a trazer a reflexão com vocês. Essas pessoas que chegam de uma forma, a princípio, né, trazem uma primeira impressão muito boa, só que ao longo do tempo, essa impressão se vai, a pessoa se seca, sabe? E bom, te trago aqui agora, meu amigo, a refletir um pouco mais sobre essa pessoa que vem, né, com essa alegria, essa empolgação, acompanhando ali o rebanho, mas no decorrer do percurso acontece alguma coisa que a trava, que a deixa ali distante dos demais, que não faz com que ela se aprofunde no que está sendo palestrado, no que está sendo dado ali para ela. Entende? Então, na hora que começa a ter um alimento um pouco mais sólido, ela já não consegue comer. Seria nesse sentido, meu amigo. E aí ela começa a se desviar, né, para poder buscar em outros lugares o que não encontrou. Ou melhor, buscar em outros lugares o que não conseguiu absorver. Entende? Vamos entender um pouco mais sobre a ovelha perdida. Te convido a abrir a sua palavra no Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículo 4. Vamos lá, Lucas 15, versículo 4. Qual
Qual de vós, tendo 100 ovelhas, perde uma? Não abandona as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? E achando-a alegre, a põe sobre os ombros. E de volta para casa convoca os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo que do mesmo modo haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrepende, do que por 99 justos, que não precisam de arrependimento. Cara, essa palavra nos traz aqui, primeiro a refletir, né? A função do pastor. Aqui fala realmente sobre um pastor. E o pastor, ele está ali pastoreando um rebanho de 100, total de 100 ovelhas. E dentre elas uma se perde. Imagina a preocupação do pastor com essa única ovelha que se perdeu. Ah, Gabriel, mas uma ovelha de 100 ovelhas, você tem certeza que ela seria tão valiosa assim? Pois é, meu amigo, se você conseguiu acompanhar os últimos vídeos, principalmente o último, né, que fala sobre o mercenário e o pastor, você deve ter entendido que o outro também, que fala sobre as características da ovelha também, né? Você deve ter entendido que o pastor, os olhos do pastor, não são os olhos que enxergam o todo em si. O pastor, ele deve enxergar o individual de cada ovelha, porque cada um de nós somos muito preciosos aos olhos do Pai. E cada um de nós carrega particularidades realmente pessoais. Somente nós temos. Então, é importante analisar. Ele não perdeu uma ovelha de 100. Ele perdeu uma ovelha. E ela, como todas as outras, é infinitamente preciosa. É esse olhar, cara, que a gente tem que ter. Esse olhar de que, nossa, a ovelha, por mais pequena que ela seja, mais insignificante, entre aspas, que ela seja, ela vale muito. O valor dela é inestimável. E se a gente for pegar, né, quem foi o maior cordeiro, a maior ovelha que a gente teve? Foi o próprio Jesus. Hoje eu estava vendo, inclusive, uma pregação do padre Paulo Ricardo, que ele falava assim, cara, imagina se uma minhoca, o propósito de vida da minhoca fosse dar a vida para um monte de bactérias sobreviver. Parece ser absurdo, né? Agora imagina se o propósito da humanidade, 7 bilhões de pessoas, fosse dar a vida para que uma barata sobrevivesse. Aí você começa a pensar, cara, absurdo mesmo isso aí, né? Mas agora imagina então, Deus se faz homem, vem para o meio de nós. Ele literalmente dá a vida para que nós possamos ter vida. E vida em abundância e vida eternamente. Cara, que impensável, inimaginável, né? O Senhor, com valor inestimável, se coloca nessa situação em que Ele daria a vida, que Ele deu a vida por nós. Da mesma forma você, meu amigo, como pastor, deve olhar também para sua pequenina ovelha e enxergar nela uma pessoa que Deus deu a vida por ela. Uma pessoa que é merecedora. Ela
foi entregada em suas mãos esse pastoreio para que você a conduzisse, de forma que o Senhor realize nela, através de você, a obra. Então, cara, que massa, que incrível isso, né? Vamos entender aqui então um pouco, com base na palavra, o que é esse coração do pastor, né? E esse coração do pastor vem muito aqui desse último versículo que a gente leu, versículo 7. Eu vos digo que do mesmo modo haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrepende, do que por 99 justos, que não precisam de arrependimento. Ou seja, a ovelha desgarrada, a ovelha perdida, a ovelha que não conseguiu continuar com o rebanho, ao voltar, ao se converter realmente, ao conseguir estar junto ali, a alegria que gera no coração de Deus é tão imensa que o céu faz festa, que o céu se alegra com esta ovelha, com esta conversão, com esta alma que está agora trilhando um caminho de salvação. Cara, que massa. Claro que nós, né, também, Deus deve reservar uma pequena alegria para nós, mas não tanto quanto uma pessoa que se converte. Já teve festa no céu para nós quando a gente se converteu verdadeiramente. Mas agora o nosso foco como irmãos em Cristo é fazer mais discípulos, né? Fazer discípulos e fazer apóstolos e assim por diante, né? Realmente ter esse sentido da trisma, esse sentido da missão, né? Então, nesse sentido, meu amigo, que a gente tem que buscar voltar os olhos para esta ovelha que se perdeu e entender que o Senhor tem uma alegria infinita por ela, uma alegria inimaginável por nós. Então não tem como, não há lógica da gente desprezar a ovelha. A gente tem que realmente buscar dar o nosso máximo, o nosso melhor ali pela ovelha. E nesse sentido, cara, entra muito também a questão de como que eu vou fazer isso no dia a dia, né? No próprio retiro em si. Aí vem muito a questão do olhar clínico, do olhar de pastor. Lembrando que o pastor ele enxerga cada ovelha em sua individualidade. Ele entende o que cada um ali precisa, o que cada um ali sente, né? E é nesse sentido que a gente tem que começar a observar as nossas ovelhas também. Porque para Deus ninguém é insubstituível. Ninguém é substituível, né? Todo mundo tem a sua característica, a sua particularidade. E bom, quero te convidar também a ler ali em... Descobri aqui a passagem, peraí. Em Ezequiel, capítulo 34, versículo 11. Ezequiel 34, versículo 11. Com efeito, assim diz o Senhor Yahvé, certamente eu mesmo cuidarei do meu rebanho e dele me ocuparei, como um pastor cuida do seu rebanho quando está no meio das suas ovelhas dispersas, assim cuidarei das minhas ovelhas e as recolherei de todos os lugares por onde se dispersarem em dias de nuvem e de escuridão. Olhe bem, cara. Deus ele vai cuidar de todas as ovelhas. E quando fala todo esse rebanho aqui, ele se refere muito a nós no geral, né? E hoje a missão que é traga para você é que você cuide também deste rebanho de ovelhas. Claro que o Senhor, ele vai gerir a todos, né?
Só que ele vai te conduzir para que você possa conduzi-los, entende? É muito massa isso quando a gente para pensar na vida real, sabe? Um rebanho de gado, assim. Quando você tem ali um bezerro novo no rebanho, e esse bezerro ainda está meio fraco, bem fraco mesmo, e não consegue caminhar por suas próprias pernas, sabe? O que a gente costuma fazer, né, lá na fazenda? Agora não está tendo muito isso não, porque os bezerros estão vindo bem mais sadios, mas quando tem um bezerro fraco no meio do rebanho, graças a Deus, né? Mas quando tem um bezerro fraco no meio do rebanho, a gente cata esse bezerro na mão, levanta ele pro arreio, coloca em cima do arreio e leva. A vaca, né, fica meio cismada por um tempo e tudo, mas ela entende que está indo pro mesmo rumo do gado, então ela acompanha, sabe? Mas, cara, é nesse sentido, de pegar no colo, de entender o que ele precisa, naquele momento aquele bezerro precisa literalmente ser carregado, de entender o que precisa e fazer o que tem que ser feito. A atitude do pastor. Então, muitas vezes, o que pode acontecer no retiro em si é que a ovelha se isole. A ovelha, ela pode acabar sendo resistente ali a palavras, a pregação e tudo, e fechar o coração, sabe? E é aí que entra muito o pastor, para poder abrir o coração, poder entender a situação da ovelha. Mas, claro, tem que ter muito discernimento também. E muito assim na inspiração do que o Senhor vai gerar em você. Então, entender se o Senhor quer que você fale ou que o Senhor quer que você cale, sabe? É muito, muito isso também. Bom, tem muitas ovelhas que vão, sei lá, querer evitar a oração, ficar brincando umas com as outras ali de forma que distraia a ela e aos outros também, né? Aí é hora também de ter ali o discernimento de como agir. E, cara, tem muita gente que nessas brincadeiras eles escondem a real dor que sentem. É aquela coisa, né? Quem vê cara não vê coração, sabe? Então, se a ovelha não consegue sentir o que ela realmente queria sentir, sabe? Ela, sei lá. Vocês entenderam o sentido, né? Quem vê cara não vê coração. Às vezes você vê uma ovelha feliz, transbordando ali de alegria, mas internamente ela não está em condições ali, ela não está se sentindo tão bem assim. Então esse é o olhar clínico que o pastor tem que ter. O pastor tem que ter muito zelo, muita atenção ali nessa questão. Então são pessoas que estão ali presentes, porém estão ausentes por dentro, né? Então é aí que vem muito o coração do pastor. É aquele que percebe, é aquele que sente falta da ovelha. Às vezes a ovelha não falou assim, eu vou no banheiro e tal. E aí tá demorando, você deve estar, cara, onde é que tá essa ovelha, né? É hora de você chegar no outro pastor e falar, cuida dessa turma aqui, não deixa ninguém sair por agora, porque eu vou ali atrás daquele, né? Daquela pessoa lá que não voltou ainda. E aí, beleza, organizou certinho, as outras 99 estão em segurança, então você pode se dirigir lá, né? E tratá-la da forma que Deus gostaria que você tratasse, como a ovelha perdida, aquela que vai exigir um cuidado a mais, né? Então o pastor ele não ignora essas situações, ele se importa e ele se move, ele age, ele é proativo, ele entende o que deve ser feito e ele busca fazer. Claro, existem algumas situações que vai ser necessário e interessante que você pergunte a algum supervisor se você pode ou não fazer, porque, né, você não pode colocar o rebanho em risco ou até o próprio momento pode ter as suas particularidades ali. Então, é importante ter o discernimento se faz sentido falar com alguém ou não. Mas, claro, você tem
uma autoridade também em relação ao rebanho, né? E bom, na palavra aqui, Jesus não disse que o pastor, voltando agora à palavra da ovelha perdida, né? Jesus não disse que o pastor ele esperou a ovelha voltar. Se ele ficasse esperando, esquece. Só ia achar os pelos ali jogados, né? Que o lobo já tinha levado há muito tempo. Se ele ficasse esperando, não ia dar muito certo. Então o pastor ele é aquele que vai atrás, ele age. Não espera a ovelha falar, oh, me ajuda. Não é assim. Entende? Então no retiro como que isso funcionaria? Funcionaria da forma que você for inspirado no momento, claro. Mas geralmente é uma conversa branda, uma conversa suave, busca de se aproximar, né, presencialmente próximo à ovelha, de forma que ela não se sinta desconfortável com a sua presença e que ela possa se comunicar, né, começar a interagir com você, de preferência. Observar as ovelhas silenciosamente, né, com tranquilidade. Bom, estar sempre ali disponível. Então, a sua ovelha precisa de você para isso? Opa, beleza! A sua atenção como pastor é realmente as ovelhas. Entender a situação delas, entender como que você pode ser o melhor pastor para elas ali naquele momento. E bom, pastorear não é sobre vigiar, né? A gente falou sobre observar silenciosamente, mas não é um olhar de vigiar, sabe? É um olhar de, cara, o que o Senhor quer que eu faça aqui nesse momento? Tem alguém aqui que eu possa ajudar e tudo? É um olhar de disponibilidade, sabe? Olhar de quem quer ajudar, de quem quer fazer algo além. Claro, segundo a vontade de Deus, mas aquele olhar de eu estou aqui, Senhor, me usa, sabe? É um erro de muitos pastores, cara, é o de olhar para a ovelha aquela ovelha mais tímida, mais fechada, mais, sei lá, e falar, deixa ela aí, né? Tá tudo bem. Olhar aquela mais agitada e falar, é só ela não vai prestar atenção, não tem problema não, sabe? Tudo tem que ter o discernimento para a gente entender se pode agir ou se não pode. Mas, cara, deixar a ovelha a ver navios, né, não é algo tão interessante assim, sabe? Não sei se vocês concordam comigo, né? Mas se eu fosse uma ovelha, eu já fui essa ovelha distraída. Se eu fosse uma ovelha distraída num retiro assim, eu ia falar, cara, né? Eu não ia ter desfrute nenhum ali, né? Não ia ter proveito nenhum ali, né? Se o pastor não me alertasse de algo. Então vamos lá, a gente precisa entender a dor da ovelha, né? Entender qual que é o problema que a ovelha está tendo naquele exato momento, para a gente poder entender como solucionar. Muitas vezes ela pode estar cansada ali no pós-almoço e tudo, ou pode estar, sei lá, decepcionado, ou o próprio tema do retiro pode ter afetado ela. Nessa situação é um pouco mais sensível, porque quando fala tema do retiro, tem que entender se afetou positivamente, ou seja, Deus está fazendo a obra no coração dela, ou se afetou de forma negativa, ou seja, o coraçãozinho dela está fechado ao que será falado em seguida, sabe? É nesse sentido, tem que ter esse discernimento. Eu, no retiro de servos do Grupo Rei Davi, antes da coordenação, né, eu fui realmente aquebrantado por dentro. E no momento de partilha, não saía uma palavra da minha boca. Saiu alguma, sim, claro, só para não passar em silêncio, mas
eu tava com aquela sensação de que passou um carro por cima de mim e me quebrou todinho, sabe? Eu não conseguia falar, não conseguia interagir. Até o meu andar tava muito lento por conta da sensação de quebrado mesmo, de fragilidade, sabe? Era como se eu fosse aquele bezerrinho que acabou de nascer, que não tem ainda sustento para andar com as suas próprias pernas, sabe? Era mais nesse sentido. Então, pode ocorrer situações nesse retiro de agora que você vai passar, em que tenha ovelhas que passarão por uma experiência como essa. Cabe a você interpretar, entender, ter o discernimento se aquilo ali é o agir de Deus, o agir do Espírito Santo sobre ela, ou se é ela não querendo, né, interagir mesmo por conta própria. Então, se for o agir de Deus, cara, deixa Deus agir. No meu caso, isso aconteceu comigo e o pastor entendeu a situação e começou a direcionar o foco para as outras ovelhas, né? E aí, cara, para mim foi muito mais vantajoso ter uma escuta ativa nesse momento de partir, entender o que se passava no coração de cada uma das outras ovelhas, do que ter uma voz ativa, né? Então, foi muito mais vantajoso para mim naquele momento essa experiência, sabe? Então é nesse sentido, meu amigo, tem que entender o que Deus quer que você faça naquele momento. E com isso a gente entendeu, né? O valor de uma única alma para Deus, cara, infinitamente valoroso. E como eu citei no exemplo, né? Assim como Deus fez comigo, creio que Deus também fez com você. Um dia ele foi atrás de você. E para mim essa experiência foi magnífica. E sempre quando precisa ele vai atrás, graças a Deus. Eu quero que você também entenda, né? Que Deus ele pode querer te usar para ir atrás de alguma ovelha perdida. E você precisa estar disponível para que isso possa acontecer. Beleza? Então é isso. Nenhuma alma é descartável, ok? Então vamos encerrar aqui agora esse vídeo e daí a gente dá sequência nos próximos, tá? A paz de Jesus, o amor de Maria, que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês e bora que bora. Tamo aí. Deus abençoe.